Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa neste dia. E hoje eu quero continuar a compartilhar, comentar alguns parágrafos da mensagem O único lugar provido por Deus para adoração. Veja, essa agora pregada no dia 28 de 11 de 1965, uma das últimas mensagens que ele pregou, para mostrar que a igreja não estaria reunida debaixo de nenhum nome, como luterano, metodista, batista, pentecostal e assim por diante. A verdadeira igreja estaria reunida para congregar, veja, no único lugar provido por Deus para adoração, isto é, em Cristo. A verdadeira igreja seria congregada em Cristo, e Cristo é a palavra, e a palavra manifestada para esta hora. Não apenas citar o nome de Jesus. Não, isso é muito simplório. Veja, porque Jesus, ele é a palavra. Veja, a palavra para esta era, a palavra que está explicada, provada, vindicada para os nossos dias. E somente a mensagem do irmão Branham, para colocar a verdadeira igreja em ordem com a profecia, em ordem com o plano da redenção, a mensagem, o dia, a hora, porque veja, a palavra de Deus tem estações, veja, e são profecias, são promessas. Então cada eleito seria chamado na estação própria, veja, ao redor da palavra para o dia, porque Jesus disse, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Veja, quem? Os crentes, e o corpo é a palavra. Agora, não há palavra para outra era, não há palavra para os luteranos agora. Isso foi bem lá no seu dia. Não há palavra para os metodistas. Isso foi bom lá no seu dia. Tampouco a mensagem pentecostal. Isso foi bom, mas foi lá atrás. Agora é a era da pedra angular. Veja, é a hora agora de Cristo manifestado em seu povo. A plenitude da palavra, reunindo todos os mistérios nesse tempo do fim, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus é a palavra manifestada. Então temos uma escritura para tomar como base disso, Efésios capítulo 1, e eu quero ler a partir do verso 4. Veja, como também nos elegeu nele. Isso é muito grande. A verdadeira igreja sempre esteve nele. Veja, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. À medida que os nossos corações recebem a luz da palavra, o nosso amor por ele cresce. Veja, e ela é predestinada para ser, veja, irrepreensível, veja, santa. Essa é a profecia. Veja, isso é a palavra falada, isso é o haja. Veja, e nos predestinou, veja, predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Veja, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, veja, segundo as riquezas da sua graça. Esse é o plano de Deus. Veja, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Veja, agora, o grande propósito, o plano de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus como as que estão na terra. Então, congregar em Cristo. Veja, Cristo, o Espírito Santo, e ele é a palavra. Ali está o lugar onde Deus colocou o seu nome. É ali que devemos congregar. Não debaixo de uma placa de igreja, não debaixo de alguma liderança humana, não. Mas em Cristo. E ele é a palavra, porque foi ali que Deus colocou o seu nome. Veja, ele é o pão sem fermento. Ele é o cordeiro. Foi seu sangue imaculado. Veja, ali devemos trazer o nosso sacrifício. Veja, tudo está reunido em Cristo. Então, quando você está congregado ao redor da palavra da hora, você está congregando num único lugar provido por Deus para adoração. Haja visto que Jesus disse que aonde estiver o corpo,
e o corpo é a palavra para o dia, para a hora, a palavra explicada, vindicada, provada, é ali onde a verdadeira igreja se reúne de acordo com a profecia. Onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Foram 7 eras da igreja. Veja, cada mensageiro com sua mensagem e o verdadeiro eleito se reuniu ao redor da mensagem do dia. E hoje estamos na era da pedra angular. Veja, Cristo agora manifestado em seu corpo, que é a igreja, para trazer a plenitude da divindade, ou seja, cada tipo do Velho Testamento. Veja, os dias de Noé, os dias de Elias, os dias de Moisés, os dias de Eliezer, cada profeta, de acordo com a profecia, foi manifestado aqui nesse tempo, de acordo com Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz do 7º anjo. Veja, nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Em cada livro profético do Velho Testamento estão os tipos e os símbolos que estão se cumprindo nesse dia. E ao redor dessa palavra, que é Cristo, é onde a verdadeira igreja está sendo reunida nesse tempo do fim. Então, na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, pregado em 28 de 11 de 1965, falando dessa reunião, congregar em Cristo. Veja, ele fala isso no parágrafo 203, referindo-se à pedra angular, esta pedra que veio clamando, graça, graça a ela, de acordo com Zacarias. Ela é a igreja. Graça, veja, é o pacto. Nós estamos debaixo de um pacto. Esse pacto é estabelecido por Deus, a semente real de Abraão, aonde Deus disse: abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. Não há condições, é incondicional. E a semente real de Abraão está debaixo desse pacto. Veja, é a graça que nos abriu o entendimento. Foi a graça que nos colocou na mensagem da hora. Foi a graça que nos reuniu em Cristo, onde está o corpo, e o corpo é a palavra manifestada. Veja, a pedra angular bradando o quê? Pergunta o profeta. Graça. 2 vezes graça. Passou da morte, veja, do sistema religioso e credos, a uma palavra viva do Deus vivo. Veja, a palavra manifestada, Hebreus 4:12, Apocalipse 10:7, Malaquias 4, Lucas 17:30 e tantas outras escrituras. Veja, Jesus Cristo manifestado, vivo, em meio do seu povo. Veja, o único plano provido por Deus para a sua era, seus filhos na era da palavra, vivificados pelo Espírito, como uma centelha que é acesa de alguma coisa para vivificá-la. É como tomar um palito de fósforo e incendiar a lâmpada. Veja, luz, essa aqui é a verdade. E assentados agora nos lugares celestiais, veja, nesse tempo presente, é aí onde está nossa autoridade, sobre todo o poder das trevas, sobre toda enfermidade. Veja, o crente é sentado em lugares celestiais, em Cristo, com autoridade apostólica, para enfrentar o desafio dessa hora, já vivos e sujeitos a cada promessa na palavra. Então, o que isso faz? Você sendo parte do gênio de Deus, veja, elegidos nele. Veja, antes de você aparecer em cena, através de sua mãe, você estava em seu pai, antes em seu avô, antes em seu bisavô, antes em seu tataravô e assim sucessivamente. Da mesma forma, você estava em Cristo desde antes da fundação do mundo, e por isso que ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus era a casa de Deus, e nele estava cada gene, cada semente que seria manifestada, e por isso na cruz saiu água e sangue do seu lado. Veja, ali ele deu a luz, como uma mãe gerando um filho. Dali saiu o maior mistério da Bíblia, que nenhum profeta pôde captar isso. Por isso disse Paulo, o mistério que estava oculto desde todos os séculos e agora nos foi manifestado. Veja, o mistério de que Deus tinha uma esposa dentro dele, de que ele tinha filhos predestinados, atributos que estavam nele, veja, e só puderam ser revelados quando ele se tornou homem, na pessoa de Jesus Cristo. E no Calvário,
quando o preço foi pago, quando o seu lado foi aberto. É exemplo de Adão, lá em Gênesis, quando do seu lado saiu Eva. E aqui agora, no Novo Testamento, do segundo Adão, saiu a igreja, as 7 eras. Que plano maravilhoso! Veja, do gênero de Deus uma parte da palavra, outros homens uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifestam o corpo inteiro de Cristo. 7 eras. Veja, o corpo inteiro de nosso Senhor Jesus Cristo. 7 vozes, 7 anjos. Veja, porque não há fermento entre vocês, nenhum fermento entre vocês, apenas a palavra, somente assentados nos lugares celestiais, na porta. A porta é Cristo, onde Ele pôs o seu nome. Que privilégio, amados! É ali onde você vai. A porta é Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É ali onde a verdadeira igreja se junta, ao redor da palavra manifestada. Veja, nenhum fermento, veja, nenhum credo, nenhum dogma, nenhum acréscimo, nada, apenas a pura palavra de Deus. Veja, isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Veja, ali estava o que cada profeta falou no passado, ali estava o que Oséias falou, o que Malaquias falou, o que Sofonias falou, o que Ageu falou, o que Amós falou, o que Jonas falou, o que Isaías falou, o que Jeremias falou, o que Davi falou, o que Enoque falou, tudo manifestado nesse tempo do fim. Por isso a Bíblia seria pregada de Gênesis a Apocalipse. Veja, não pode fazer isso, não pôde fazer isso na era de Lutero, não pôde fazer isso na era de Wesley, não pôde fazer isso na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre seu povo. Isso é o profeta, não estou nem interpretando. Por isso fala em Efésios, tornar a congregar em Cristo. E Cristo é a palavra. Que coisa! Veja, entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se, como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra, numa forma de profeta Deus. Glória! O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, prometido por Malaquias 4, prometido pelas demais escrituras. Onde você adora? Na casa de Deus, assentados em lugares celestiais. Essa casa é Jesus Cristo. Essa casa é o reino de Deus, é o reino dos céus. Ali é onde você está congregado, você nasce ali por um Espírito. Veja, agora, veja, um profeta, quando Deus manda um profeta, Malaquias 4, veja, um profeta é o refletor de Deus. Parágrafo 268. Quantos sabiam nisso? O refletor não reflete a si próprio. O refletor não é o reflexo. Veja, tem de haver algo que atinge o refletor. Refletor para fazê-lo refletir. Assim, um profeta é um vaso escolhido de Deus, que não pode refletir nada, de modo algum, a não ser que ele esteja em linha direta com esse reflexo, Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Veja, nada mais pode fazê-lo. Você é um refletor. É por isso que o profeta teve de comer o livro. Lembra do profeta Ezequiel? Tome o livro, coma-o. Veja, é por isso que ele teve de comer o rolo. Ele tinha de refletir aquela palavra para aquela era, e aí é onde está a igreja verdadeira e cada eleito. A ordem é, vá até o anjo, toma o livro, come-o, para depois reprofetizar, refletir o que está no livro. Irmão, Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.